Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que todos que estão nos ouvindo estejam muito bem. Eu, professor Alan Ribeiro, estou aqui com vocês mais uma vez para mais uma entrevista do nosso programa de entrevistas educacionais. Hoje eu estou aqui com a professora Rosalva Drummond. Ela é da cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Professora Rosalva, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa tarde. É uma honra recebê-la aqui nesse nosso programa de entrevista, a gente se conhecendo. Professora Rosalva, com a senhora. Olá, foi um prazer receber esse convite, Alan. É sempre importante a gente compartilhar. Eu tenho dito que ampliar as nossas redes de sustentação e de afeto, né? E esse projeto é bem bacana e espero que a nossa conversa hoje seja profícua. Muito bom. Então, professora Rosalva, eu vou fazer, é muito bom recebê-la, senhora, eu vou fazer a primeira pergunta, que é, eu vou pedir que a senhora faça uma apresentação primeiro da sua formação acadêmica. A professora Rosalva se formou, como que é a trajetória acadêmica da professora Rosalva? Sou professora, me formei inicialmente como professora dos anos iniciais, no curso normal ainda, fui normalista. Hoje eu atuo na mesma instituição em que eu estudei, me formei como professora primária na época, né? Depois concluí a minha graduação em pedagogia, fiz mestrado em educação, ciência e comunicação pela Faculdade de Educação aqui da Baixada Fluminense e recentemente concluí o meu doutorado também na área de educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho especialização em alfabetização das crianças das classes populares, coordenação pedagógica e tenho atuado aí na articulação da atuação como professora da escola da educação básica e professora da educação superior nesse processo, entendendo que esse espaço também é um espaço formativo, né, que me constitui enquanto professora. Sim, então é uma carreira formada dentro da academia, né? É uma carreira formada para a educação. É uma professora... Dentro da academia e na escola, né? Eu trabalhei em educação básica 26 anos. Recentemente eu estou atuando somente na educação superior, com a formação de professores, e tenho investido aí minha prática pedagógica, mas também os estudos de pesquisa também no campo da educação, né, nessa articulação aí da educação básica. Muito interessante. Professora Rosalva, eu vou fazer uma outra pergunta, pensando nisso, a educação, então. Nós temos visto que a educação no nosso país, ela nunca foi valorizada, né? E está passando hoje por uma grande transformação, não só pela imposição de uma pandemia, mas a educação tem mudado nesses últimos anos, né? Mesmo com a não valorização dos nossos governos, não valorizando. O que a senhora tem visto desse cenário da educação, dessas transformações nesses nossos últimos, vamos colocar aí, nesses nossos últimos 10 anos de transformação da educação? Qual que é a perspectiva que a senhora tem sobre a educação? Tanto a educação básica, se a senhora quiser falar dela também, mas também da educação de nível superior, a graduação em si. O cenário educacional brasileiro, ele, vamos dizer assim, já vive um processo histórico que requer atenção e cuidado, né? Se a gente pensa, olha um pouco a nossa trajetória em relação aos nossos processos educacionais, às nossas políticas públicas educacionais, a gente consegue perceber como é tardio os investimentos que a gente tem numa educação pública de qualidade, né? Uma educação que seja para investir na qualidade da população de modo geral. Quando eu penso particularmente, e aí eu vou trazer um recorte bem mais recente, que é a pandemia, né? Que para mim joga uma luz nessa temática, porque acho que ela dá um foco no sentido da gente olhar como a gente ainda precisa avançar do ponto de vista cultural, do que a gente entende como é valor da educação, a questão da relação das famílias com a educação, a nossa relação, como a gente ficou tateando durante a pandemia, as estratégias de ensino, as formas como a gente iria desenvolver no ensino remoto. Hoje eu faço uma análise de que esse momento jogou luz no problema que a gente tem em relação à educação nacional, e aí eu falo de educação básica e também de educação superior, chamando a atenção pelas desigualdades, né? Eu acho que deu foco nesse viés da desigualdade social que a gente tem no país. Eu entendo que o processo educacional é a possibilidade mais forte que a gente tem de transformar a sociedade, né? A escola, vamos pensar assim, ela não faz isso sozinha, mas é uma chave importante
Então, eu penso que a gente ainda tem muito caminho para percorrer e valorizar socialmente, porque aí não é só a escola, mas eu acho que toda a sociedade precisa entender a importância da valorização da educação, tanto da educação básica quanto da educação superior, né? Sim. Professora Rosalba, eu tenho um sonho como professor, como educador. Eu escolhi vir para a área da educação. Eu saí do meio corporativo, eu ainda atuo com algumas consultorias no meio corporativo, mas eu escolhi estar na área da educação justamente por causa de um sonho que é transformar a educação no nosso país, né? É ter um Brasil educado. E a gente vê isso, essa falta de investimento em cultura, de investimento principalmente na educação básica dos jovens, das crianças, dos adolescentes. E chegando ao nível superior, onde eu já atuei também no ensino de segundo grau, no Instituto Federal como professor, e hoje eu estou 100% na educação superior. E a gente vê que hoje os jovens que estão ali saindo do segundo grau e que é a hora de ir para a educação superior, pensar uma educação superior, né? Muitos jovens têm buscado retardar esse ingresso na universidade, na faculdade, pensando em tentar ter um emprego para ganhar dinheiro, tentando empreender. O empreendedorismo está muito na moda hoje em dia, né? Se fala muito de empreendedorismo. Eu falo de empreendedorismo em sala de aula, mas os jovens querem empreender, eles são muito imediatistas hoje, né? Querem as coisas para ontem praticamente e estão retardando essa entrada na universidade, postergando a busca pelo ensino superior. O que a senhora acha? O que a senhora pode falar desse movimento que está acontecendo com a nossa juventude, com os nossos jovens hoje? Acho que a gente tem várias possibilidades de responder essa questão que você traz, né? Eu vou pontuar pelo menos duas. Eu acho que a primeira delas é que a gente também está iniciando muito cedo a questão de alguns jovens, né, em relação à sua jornada de idade e conclusão do ensino médio. Então, alguns concluem o ensino médio com 17, com 16 anos, idade e tem que tomar uma decisão de escolher a sua própria profissão, né? O que vai fazer ao longo da sua vida. Eu acho que essa é uma questão para a gente pensar. Paralelo a isso, a gente tem aí um foco na forma como o nosso processo educacional está pontuado, que valoriza mais uma perspectiva cognitiva e conteudista do que uma formação integral dos sujeitos. Então, os meninos ficam com foco, por exemplo, às vezes o foco é estrito. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter o foco, por exemplo, no Enem, nos vestibulares, mas às vezes o foco da formação do ensino médio é restrita em relação a isso, e os alunos e os meninos perdem a dimensão de pensar, se conhecer, experimentar possibilidades outras, enfim, eu acho que tudo que faz parte também do processo educativo e que não necessariamente se esgota numa perspectiva cognitiva. Acho que tem um desenvolvimento das nossas relações sociais, das nossas relações afetivas, que a gente discute isso desde a educação infantil, mas conforme a gente vai ampliando aí a escolaridade dos meninos, isso vai se perdendo ao longo do caminho, né? A gente entra na sala de aula, fica sentado lá às 4 horas, 5 horas, dependendo de como é que é o modelo escolar. E pouco se investe na perspectiva de pensar uma formação integral mesmo dos sujeitos. A gente tem essa lacuna nesse processo educacional brasileiro. E eu vou contar uma outra história, porque eu acho que tem uma outra questão em relação a essa ideia do empreendedorismo. Eu fui fazer curso normal aqui é de nível médio, formação de professores na época. Hoje a gente fala curso normal de nível médio, né? Mas na época era só curso normal, muito tempo atrás, né? Vou contar isso para não denunciar a idade. Porque minha mãe, trabalhadora, sem terminar o ensino fundamental completo, trabalhadora doméstica, dizia assim: olha, minha filha e meus filhos, né? Porque eu não sou única, você vai fazer o curso normal para você conseguir pagar a sua faculdade. Minha mãe nem tinha o ensino médio na época, ginásio, né? Mas ela tinha essa preocupação e esse valor com o processo educacional de todos nós aqui em casa. Então, eu fui fazer o curso normal, primeiro nem foi no sentido de que eu tinha grandes sonhos de ser professora, mas porque eu precisava ter uma renda para continuar os meus estudos. Aí eu falo para ela: continuei professora com pessoa. Ela: não, eu falei para você pagar a sua faculdade. E aí tinha vamos dizer assim, nesse valor que a minha mãe tinha em relação aos processos educacionais, a condição que, para mim, classe popular,
de continuar os meus estudos se eu tivesse uma renda. Então, necessariamente, não é só a questão do empreendedorismo. Muitos jovens têm a necessidade real de compor renda com a sua família. E aí ele precisa trazer, vamos dizer assim, responder ao investimento que a família fez no ensino fundamental e ensino médio, compondo ali alguma, vamos dizer assim, ajudando de alguma forma a família de maneira financeira, né? E aí eu acho que essa é uma dimensão que é para a gente pensar. Assim, tem situações em que tem a dimensão imediata da necessidade de ingressar no mercado de trabalho, porque tem um investimento, quer fazer um investimento financeiro, quer viver outras experiências de vida, quer conhecer o mercado de trabalho, porque eu acho que aí a gente abre uma gama de possibilidades, porque as pessoas são diferentes, né? Cada um vai vivendo aí, dentro da sua realidade familiar, situações diferentes. Então, eu penso que por isso que eu valorizo uma formação integral, porque cada um, dentro da sua realidade de vida, vai conseguir avaliar, dentro da sua realidade, como é que pode construir a sua trajetória acadêmica. Eu valorizo a educação superior, mas eu entendo que muitos jovens no Brasil, ainda o ingresso na educação superior ainda é um sonho distante, às vezes até fora da sua realidade. Porque depois que ele ingressa no mercado de trabalho, aí dificulta um pouco mais, porque ele começa a ter que dar conta da carga horária de trabalho, ele começa a ter que dar conta do fluxo de trabalho da vida e, às vezes, se distancia um pouco dessa necessidade também de continuar os seus estudos. E os que conseguem, e aí tem alguns guerreiros bacanas que conseguem ingressar na educação superior. Hoje eu trabalho na instituição, Estácio de Sá, no curso de pedagogia. Na turma da noite a gente vê, são trabalhadores, estudantes trabalhadores, que estão ali, que trabalham durante o dia e que voltam para continuar a sua jornada acadêmica, investindo no sonho de se profissionalizar, de se especializar, que não é uma trajetória simples, né? Que é uma trajetória que requer um esforço maior. Então, você falou da questão do empreendedorismo, eu acho que assim, essa discussão da gente pensar o empreendedorismo numa perspectiva mais ampla, né? De entender que cada um de nós precisa empreender de forma diferente na vida. Alguns vão ter condição de ingressar na educação superior, outros vão precisar experimentar por uma necessidade de vida, viajar, quem pode, né? Conhecer outras culturas. Outros vão precisar, por necessidade, ingressar no mercado de trabalho, porque vai ser para ele a única possibilidade de continuar a sua trajetória acadêmica. Então, a gente tem aí várias possibilidades de pensar vamos dizer assim, essa transição da educação básica para a educação superior. Sim, eu estava considerando aqui, professora, também, que eu me lembro de conversar com o professor e ele contou que ele fez o curso técnico antes de ir fazer a faculdade, que também é uma possibilidade, né? O aluno que quer galgar uma profissão, procurar um curso técnico, porque, se não me engano, ano passado eu li uma reportagem que o governo saiu, não sei se foi do governo, de uma pesquisa que em 10 anos nós não vamos ter profissionais de nível técnico suficientes para suprir a demanda do mercado de trabalho. Não sabemos agora, com toda essa transformação da pandemia, do que tudo está acontecendo, como vai ficar esse cenário, né? Mas eu também creio que seria uma possibilidade, antes mesmo de ir para uma graduação, como a senhora deixou, né? Os jovens, eles estão se conhecendo ali, são muito novos para decidir um futuro de vida para eles, uma profissão a ser seguida, né? O curso técnico. O que a senhora acha também desse viés? Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa instituição que eu trabalho com um curso técnico. Era o curso técnico de informática, na época de administração e de secretaria escolar, né? Eu era coordenadora pedagógica do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. É um colégio de aplicação dentro da educação básica dessa instituição. Hoje eu atuo não no curso de pedagogia, mas nessa época eu atuava na coordenação da educação básica e acompanhei a produção da proposta pedagógica dos cursos e acompanhava também a trajetória dos alunos do ensino médio. Era muito bonito de ver o investimento que os meninos faziam na sua própria formação. E a gente fala, assim, é interessante a gente pensar que o ser humano, ele sempre nos surpreende, né? Então, a gente tinha uma carga horária pesada, porque eles entravam cedo e ficavam o dia inteiro, horário integral.
e alguns já conseguiam ingressar no mercado de trabalho como estagiário, sendo remunerado. Então, foi uma trajetória bacana de conhecer como é que, para alguns jovens, aquele movimento de se inserir no mercado profissional, de fazer um investimento na sua própria trajetória, como é que era interessante isso no ensino médio. E muitos deles, eu posso até arriscar dizer que a maioria deles, ainda fazendo o ensino médio técnico e conseguindo aí ingressar no mercado de trabalho, às vezes até pelo próprio estágio do curso, ingressavam com louvor na educação superior. Então, assim, são as possibilidades que a gente tem de pensar e de repensar as nossas próprias convicções e de dizer assim, que as pessoas são diferentes do seu ponto de vista e das suas possibilidades de escolha, né? Eu aprendi com aqueles jovens que eles tinham uma postura madura em frente até a forma, como eu estava na coordenação pedagógica, eles chegavam com uma postura madura, você via ali que tinha uma outra relação com aquele processo, com o seu próprio processo de aprendizagem, né? Se tornavam ali naquele exercício de pensar a sua profissão, entendendo que o que ele estava estudando no curso técnico tinha sentido para o que ele estava vivendo ali na empresa que ele estava trabalhando. Então, era bonito de ver essa relação e o que eu chamo a atenção é que, assim, a gente precisa ter essas possibilidades e outras possibilidades também, né? Viver a experiência do curso técnico, viver a experiência do curso do ensino médio de formação geral, para que as pessoas tenham opção de escolha. E aí a gente precisa pensar a matriz do ensino médio com carinho, né? Ah, com certeza. A minha experiência que eu tive com o segundo grau técnico, os alunos estavam fazendo técnico em administração, uma experiência muito valiosa para mim, como a senhora falou, né? Eles ingressam muito cedo, eu acho que as aulas começavam às 7 da manhã e terminavam por volta de 3 da tarde. Então é uma rotina puxada para eles também, claro, não deixa de ser. Nós vivemos essa rotina, né, de trabalhar o dia inteiro, e muitos lecionam à noite ou trabalham o dia inteiro. Então, mas é uma rotina puxada, assim, e a gente precisa, assim, ter um olhar totalmente diferente para a educação desses jovens, né? Eles estão chegando numa realidade totalmente diferente da realidade que nós vivemos quando saímos do nosso segundo grau e escolhemos qual profissão que a gente iria seguir. Eu me lembro que, ao escolher a profissão que eu iria seguir, eu já trabalhava na minha profissão há 7 anos. Quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a trabalhar com a minha profissão aos 13 anos de idade num escritório. Então, eu já sabia o caminho que eu queria seguir ali no ensino superior, né? Professora Rosalva, tem uma pergunta que eu coloquei ela assim: o que a senhora pode falar para os jovens que estão terminando o segundo grau e ainda não sabem o que fazer com respeito ao ensino superior? O que esses jovens precisam ouvir para poder, sei lá, atinar com respeito ao ensino superior, se atinarem com respeito a prosseguir essa vida acadêmica deles, de estudar, de se qualificarem, de buscar melhores posições? O que a senhora pode falar com respeito a isso? Eu tenho um filho jovem de 20 anos, né? Está fazendo licenciatura agora em Educação Física. E eu tinha uma teoria, né? Com ele, eu fui tentando sempre conversar no sentido de trazer para ele a possibilidade de que ele se conhecesse, para que ele conseguisse pensar o que era a trajetória de vida dele. Assim. Não é escolher o curso da moda, não é escolher o curso que talvez vai te render maior rendimento financeiro, para escolher alguma coisa que tenha a ver com aquilo que você pensa de vida. Por isso que eu defendo um investimento de uma formação mais integral, sabe? Não só conteudista. Porque eu acho que a gente precisa olhar para dentro da gente, ver quais são as nossas possibilidades, as nossas potencialidades. Cada um de nós, um fala melhor, o outro é uma pessoa que age melhor, o outro tem uma cabeça melhor para fazer cálculos, né? Eu não tenho, não posso contar com isso. Então, assim, esse movimento, eu acho que esse movimento de olhar para si e olhar para o mundo, o que está acontecendo, né? Se antenar com as coisas que estão acontecendo, com as profissões e qual o caminho. Eu sei que a gente não tem resposta nem garantia, mas a gente tem pistas, né? Quando a gente olha para a televisão hoje e vê, né, a questão, por exemplo, das ciências, né, do investimento, por exemplo, na vacina, tudo que a gente está vivendo historicamente,
para a gente pensar o valor que tem todo o investimento que a gente precisa fazer como sociedade no campo das pesquisas. Claro que isso não é uma carreira fácil, não estou querendo dizer isso, mas eu estou dizendo assim, para a gente olhar o mundo e olhar para a gente, olhar quais são as necessidades que a gente está vivendo. Algum tempo atrás, eu quando era criança, de novo vou dar aí spoiler da minha idade, né? A gente sentava na pracinha para tirar foto lambi-lambi, né? Sentava lá e fazia uma foto, né? Não tinha máquina de retrato, eu fazia foto 3x4, hoje em dia nem se usa muito, você vai lá, você vai tirar sua carteira de motorista, a pessoa tira sua foto na hora, não precisa mais ter esse custo. Pensa no que é para esse profissional que vivia de fotografia se ele não acompanhou o desenvolvimento tecnológico em relação a essa questão do uso das imagens. Então, eu acho que duas coisas o jovem precisa estar antenado, né? Olhar para dentro de si, pensar qual é o seu maior valor, aquilo que realmente tem todos nós temos, né? A gente não é igual, mas todos nós temos coisas que nos valoriza, que nos potencializa, e olhar para o que está acontecendo no mundo. E aí a gente vai fazer um investimento numa carreira que vai gerir para a gente, assim, devolver para a gente uma qualidade de vida um pouco mais razoável, eu estou dizendo até ao longo da vida, porque às vezes o jovem faz a opção por uma carreira, e essa carreira, e ele, como é numa época que ele escolheu porque estava na moda, ou escolheu porque às vezes foi uma pressão da família, e às vezes não é aquilo que ele teria vontade de fazer na vida. Só que chega uma hora que a vida cobra, porque a gente precisa todo dia, 25 anos, 30 anos, trabalhar naquela mesma função. Eu espero que, claro que não precisa também decidir, precisa ser isso para sempre. A gente pode fazer uma reviravolta na vida também, né? Ressignificar os nossos valores. Mas se a gente puder tomar essa decisão pensando, escolhendo da melhor maneira possível, naquele momento que a gente tiver que tomar essa decisão, eu acho que já é um passo para a gente poder viver melhor também a nossa vida, trabalhar com mais bom humor, sabe? Devolver de alguma forma para a sociedade o nosso trabalho com maior qualidade, porque a gente vai fazer o que a gente gosta. Então, hoje, por exemplo, eu dar aula, trabalhar com as crianças, com jovens e adultos, para mim, é cansativo, né? Existe da gente trabalhar de manhã, de tarde, de noite, como você falou, né, Alan? Mas também me devolve uma satisfação, uma sensação de dever cumprido. Eu acho que o trabalho precisa trazer também essa dimensão. A gente precisa viver, tem que ter ganho financeiro, claro, mas também a gente precisa se satisfazer com o nosso trabalho, com a força do nosso trabalho. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente, né? Então, olhar para a gente, olhar para fora, eu acho, um pouco. E hoje a gente tem alguns processos que ajudam nessa decisão, né? A gente tem aí profissionais de orientação vocacional, psicólogos que podem ajudar os jovens que têm muita dificuldade de se perceber, para que você consiga tomar uma decisão mais ajustada, acertada possível naquele momento. Também é naquele momento. Se tiver que mudar também não tem problema, a gente tem tempo, que a vida da gente vai ser longa, nós vamos viver muito. Com certeza. Eu fico pensando aqui no meu processo de ter escolhido vir para a sala de aula e como é gratificante para nós, professores, o reconhecimento, quando a gente recebe o reconhecimento dos nossos alunos, né? Porque eu me lembro que quando eu comecei a graduação, eu também estudei minha graduação em uma faculdade particular na PUC, em Minas. Eu me lembro de ter visto um professor dando uma aula, uma disciplina, e eu olhei aquilo ali e o jeito que esse professor ensinava, aquela, vamos falar, paixão que ele passava em estar ali, aquilo ali me fez despertar e querer chegar no lugar que ele estava, né? E eu me preparei, literalmente, foi sempre, tudo que eu fiz, todos os cursos que eu escolhi, foi pensando a educação. Então, aonde eu queria chegar dentro da educação, que era um dia chegar em sala de aula e poder transmitir o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire ao longo da graduação. Eu já fiz 2 graduações, eu estou na 3ª graduação já estou com o meu mestrado. Eu estou fazendo a de matemática, tá, professor? Eu gosto mesmo de matemática. Eu estou fazendo a minha licenciatura em matemática agora. E dos números, né? Não tem jeito, eu gosto dos números. As outras coisas que eu faço são da criatividade que vai chegando, a gente vai fazendo, né? Mas é gratificante a gente ver isso e poder dar um pouco de orientação a alguns alunos, a esses jovens, a seguirem uma carreira e escolherem a carreira certa deles e estudarem e valorizarem o tempo que eles têm, né? Eu tenho, até semana passada, um aluno mandou uma mensagem agradecendo e falando, e isso é bom, né? Porque nos leva a mostrar que
puxa, os jovens estão caminhando. Eu ainda fico com o meu sonho na cabeça, um Brasil educado. Eu acho que ainda é possível eu ver um Brasil educado daqui a algum tempo, mesmo com Mas toda se a a gente deixa de pensar assim, né, ter essa crença, a gente não precisa ser professor mais, né? Eu também sigo acreditando que essa é a nossa possibilidade, a única possibilidade, eu penso às vezes. Né? Não quero ser tão fatalista, mas eu acho que esse é o caminho. A educação, acho que para transformar o nosso país, ela é o caminho. Só que o problema é que a gente não tem os investimentos que a gente precisava ter na educação, né? Em todos os níveis da educação, desde o básico até o superior. Professor Rosalva, a última pergunta minha, ela acabou ficando junto com a anterior, que eu tinha colocado assim, deixe algumas dicas para os ouvintes, para os nossos alunos, da importância do ensino superior. Eu valorizo o ensino superior como esse processo educacional, né, de um país educado, um país que investe na educação. Eu acho que independente da profissão que a gente escolhe para ser, valorizo, por exemplo, a questão de todo o processo, a nossa trajetória acadêmica da nossa vida, mas eu penso que ter oportunidade para que todos os brasileiros possam optar, porque aí, por exemplo, você falou da questão do curso técnico, né? O curso técnico como uma opção, a educação superior como uma opção de fato, não como uma, sabe, só chega a alguns, só tem acesso para alguns. Hoje a gente não tem educação superior para todos. Então eu penso que o valor que eu dou à educação, no sentido da gente entender que a gente precisa ter educação superior para todos, educação básica para todos de fato, né? E ter acesso a esse espaço não como um privilégio, mas como um direito. Então, essa é uma bandeira que eu tenho levantado, investindo, questionando, inclusive, os sentidos de direito à educação que a gente tem no nosso país, quando ele se reduz a uma base nacional comum, por exemplo, quando ele se reduz a uma lista de conteúdos, quando ele se reduz, né, demais só a estar dentro da escola e não pensar na perspectiva de que o processo educacional é mais amplo que isso e que os sujeitos precisam viver várias experiências, inclusive uma experiência, sabe, com as artes, né, uma experiência com a sua corporeidade, pensar num processo de direito à educação pleno, né? Talvez se a gente quisesse adjetivar essa palavra, que nem precisava, mas como a gente ainda precisa discutir a questão do direito à educação, e aí a gente está falando aqui mais especificamente do direito à educação superior, que a gente tenha nesse país investimento para que todos tenham acesso e a opção de escolher, de ingressar e de dar continuidade aos seus estudos, seja no campo profissional, né, no mercado de trabalho, seja no campo da pesquisa, né, investindo aí nesse contexto de pesquisa para que o nosso país continue inovando e tenha investimentos para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor na medida que a gente vai investindo na pesquisa também. Então, acho que, para mim, a importância do ensino superior está articulada e é um investimento, inclusive, no progresso. A gente falou tanto de progresso, a gente falou tanto de progresso na nossa história, mas se a gente não investe na educação superior, se a gente não investe na pesquisa, se a gente não investe, né, na educação das pessoas do nosso país, a gente não tem progresso, a gente não tem inovação. Então, é esse viés que eu acho que traça aí a importância de pensar a valorização da educação superior. Não sei nem se é especificamente para as pessoas em si, mas eu acho que para a sociedade, porque a gente viveu, e aí eu percebo muito isso na educação básica mais recentemente, que isso precisa ser um movimento nosso, sabe? A sociedade precisa abraçar isso como valor e para que isso seja, para que a gente possa cobrar das autoridades, dos governantes, a resposta que a gente precisa em relação ao nosso processo educacional, né? Muito interessante. Se toda uma comunidade, se a nossa comunidade, a nossa população, a população percebesse isso, né, dessa importância que é a educação e de realmente passar a cobrar as autoridades, a quem nós temos que cobrar, né? Vou citar um exemplo tão simples que aconteceu nessas últimas semanas, né? A gente vendo o caos em Manaus acontecendo por causa da saúde pública, um dever do Estado, e a gente vendo nada contra os atores, as pessoas se mobilizarem para ajudar, né? Mas é um dever do Estado. O Estado devia estar ali à frente, tomando a frente e coordenando tudo ali e resolvendo o problema. E a gente vê pessoas da sociedade comum tendo que se mobilizar para resolver um problema que é uma obrigação do Estado, né?
A gente tem que cobrar sim, temos que cobrar dos governantes, cobrar das pessoas que nós escolhemos através do nosso voto para que estejam conduzindo o nosso país. E cobrar muito pela educação, porque é a educação que vai mudar. É o meu sonho. O Brasil vai ser educado através da educação. É ela que muda as pessoas para que a gente possa mudar esse nosso país. Eu acho que por isso que é bacana esse projeto seu, Alan. Porque, assim, na medida em que a gente vai ampliando, por isso que eu falo das redes de sustentação, né? A gente vai ampliando as nossas redes, falando sobre os processos educacionais, discutindo, a gente vai ampliando. É uma pedrinha pequenininha no oceano, mas que ela vai causando aí efeitos, né? Vai ampliando um pouco, a gente vai ampliando um pouquinho. Então, a gente não pode mudar tudo, mas a gente vai mudando um pouquinho, vai fazendo um pouquinho, a gente se articula, a gente conhece uma pessoa aqui, conhece outra pessoa ali, começa a falar, e aí daqui a pouco já tem 2, daqui a pouco já tem 3 envolvidas nessa proposta, né, valorizando essa proposta, e daqui a pouco a gente vai alcançar o que a gente tem como projeto social, que é um Brasil educado, como diz você, né? Sim. Porque se a gente não consegue fazer tudo de uma vez, a gente vai fazendo aos poucos, né? Isso aí. Professora Rosalva, eu só tenho a agradecer a disponibilidade da senhora de estar aqui nessa tarde com a gente, podendo conversar um pouco sobre educação, que é algo que eu sou realmente apaixonado pela educação. E como a senhora falou, né, fazendo um pouquinho. Eu quero poder um dia ajudar um dia eu ajudo mais um e vou ajudando aos poucos os nossos alunos, os jovens, aqueles que estão nos ouvindo. Espero que tenham aproveitado, que aproveitem essas palavras que foram ditas. Professora Rosalva, quero abrir agora para a senhora poder fazer suas considerações também. Suas considerações. Já comecei agradecendo, então vou finalizar agradecendo novamente, parabenizando pela iniciativa, dizendo que a gente não tem garantia de nada naquilo que a gente resolve fazer, mas a gente tem um compromisso, né? Acho que é o compromisso social, ético, e eu acho que esse é o meu lema, como professora, como educadora, tanto da educação básica quanto da educação superior, de devolver para a sociedade um produto que seria o produto do meu trabalho, com compromisso e ética. Então, acho que estar falando aqui com você é fruto também dessa iniciativa de se comprometer com esse processo educacional que é nosso, né? Que não é só meu, mas é nosso. Saiu eu mais sabida dessa conversa com o Alan sai mais sabida, e todo mundo que vai assistindo, que vai conversando com a gente aí através do YouTube, né? De outras formas que a gente tem de interação, à distância ainda, aprendendo um pouco mais, porque na medida que a gente se contacta, a gente aprende um pouco mais. Então, eu quero agradecer e me colocar à disposição para outras conversas quando precisar. Ok. Muito obrigado, professora Rosalva, por estar aqui conosco. Eu, professor Alan, me despeço de vocês, ouvintes. Espero que tenham aproveitado essa entrevista, todo esse bate-papo. Um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima entrevista. Tchau, pessoal. Tchau, professora Rosalva. Um abraço.